A nova série Receptor Restaurado. Esta mensagem está chegando até você através dos amigos e mantenedores da Igreja Gerados pela Graça e Life by Grace Church, nos Estados Unidos. Sintonize o teu coração, teu espírito, na Palavra de Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, glória a Deus pela sua vida. Vamos para a parte 7 do tema Receptor Restaurado. A minha Bíblia está aqui aberta em 2 Crônicas, capítulo 32, a partir do versículo 24. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente. Então orou ao Senhor e lhe falou. E lhe deu um sinal. O Senhor falou com ele e deu um sinal, amém? Como Deus é maravilhoso, né, meus amados irmãos? Mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, pois seu coração se exaltou, ele ficou soberbo. Ele não correspondeu ao benefício recebido. Quantas vezes Deus investe em mim e você, né, meus amados irmãos? Derrama graça, esperando uma colheita de frutos, e acaba dando espinhos, olha só. Pelo que houve ira contra ele e contra Judá e Jerusalém. Ezequias, porém, se humilhou por ter se exaltado. Ele se humilhou porque exaltou seu coração. E também os habitantes de Jerusalém, e a ira de Deus não veio nos dias de Ezequias. Você está vendo, amados? Olha como é perigoso a soberba, é uma frequência de trevas. Foi pela soberba que Satanás caiu, e agora ele tenta o homem. Tiago 4,6 diz que Deus resiste aos soberbos. Quando o homem aprende que além da oração, ele precisa se humilhar, porque tem uma carne arrogante, ingrata, sempre desconfiando de Deus, sempre se recusando a se entregar a Deus. Essa soberba, essa arrogância, a justiça pessoal de achar que é melhor que os outros e de que está fazendo tudo certo o tempo todo, ninguém está, irmãos. Só estamos de pé pela misericórdia e pela graça de Deus. Aquele que pensa que é alguma coisa, engana-se a si mesmo. O Espírito Santo não está falando com essa pessoa, porque o Espírito Santo ele trabalha para nos levar a níveis mais profundos de arrependimento, de fé, dependência da graça. Não debaixo de culpa e condenação, mas o arrependimento saudável é aquele que faz com que nós desejemos mais da graça, não nos conformarmos com o nível que já chegamos, embora e sejamos agradecidos, né? Então, quando a pessoa acha que ela é boa em si mesma, toma a si mesma como fonte, ela se acha a melhor, a mais inteligente, isto faz com que ela faça de si mesmo uma fonte. É exatamente o engano de Adão e Eva quando comeram da árvore da independência do bem e do mal. Se aparta da graça, porque Deus opera onde há humildade. A humildade reconhece Deus como fonte. A soberba, a pessoa enganada pela soberba do seu coração, ela acha que ela é boa em si mesma, que ela é capaz em si mesma. E aí, ela não reconhece a bondade de Deus para com ela. E tem isso por certo, por automático. Ela se torna uma pessoa, assim como fez com Ezequias, que Deus o curou e logo após ele receber a bênção de Deus, ele já se folgou. Veja que enquanto Davi dependia do Senhor, ele estava ali na humildade. Mas assim que ele teve vitória no palácio, ele acordou de tarde, ali todo mundo na guerra, e ele olhou para a vizinha e cobiçou a vizinha. Se ele estivesse na posição certa da batalha espiritual, ele não estaria lá. Mas a carne fez ele ver e fez ele buscar o que ele não precisava. O que estamos vendo, meus amados irmãos, que não precisamos do pecado. Não precisamos da mentira, do engano, da soberba. E como é bom nós, depois de termos vitória, lembrarmos do Senhor como fonte. Parece que tem pessoas que quando tem aflição, elas se lembram de Deus. Mas quando está tudo bem, aí elas se folgam, não oram, não buscam a Deus. Elas se acomodam, né? Como diz aquele termo, elas avacalham. Nós devemos ser firmes e constantes. 1 Coríntios 15:58, pela graça. Isto é tão bom, irmãos. Melhor manter, né? Para não precisar chegar nesse extremo, como aconteceu com Jonas, de tanto teimar com o Senhor, foi parar no fundo do mar, dentro da boca de um grande peixe, né? Então, o soberbo, ele apanha na vida. Ele não recorre muito ao Senhor. Por isso, a vida dele é áspera, cheia de espinhos. Aqui nós vemos que Ezequias,
Ele se humilhou pela soberba do seu coração e Deus o perdoou. Olha como é importante, amados. Quem é que volta e meia não sente orgulho ou soberba e arrogância? Né? Por causa da carne, né? Mas quando eu reconheço, Senhor, perdoa, Senhor, se eu me ensoberbeci, perdoa, Pai. Se eu fui arrogante, áspero com as pessoas, se eu me achei melhor que os outros, como disse Romanos 2, quando você julga os outros, está sendo soberbo, porque você está achando melhor que eles, né? Então a gente deve ter compaixão das fraquezas das pessoas, não expor e não ridicularizar, porque aquele que semeia isto vai colher também, né? Mas se você semear misericórdia, você é humilde e vai colher misericórdia também. O que vemos que é importante se humilhar por causa da nossa carne. É muito importante. Ah, pastor, eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro, que não precisa se humilhar, não. Mas nós precisamos se humilhar porque a nossa carne quer nos levar para a soberba, para a frequência da cegueira. Se nós só orarmos, só buscarmos a oração, a leitura bíblica, o congregar, mas nós não nos humilharmos, a carne pouco a pouco vai nos levando para a frequência da soberba. E ali nós não temos conexão com Deus. Deus, ele se relaciona com os mansos e humildes, é a frequência dele, porque ele é manso e humilde. Então a soberba vai nos fazendo perder a conexão com Deus e isso é muito perigoso. Por isso é muito importante, além de orar, se humilhar. Segundo a Crônica 7,14, disse: esse meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Portanto, porque temos uma carne ainda, não temos um corpo glorificado, é muito importante estar se humilhando diante do Senhor, amados. Muito importante se humilhar, porque a carne ela gosta de se exaltar. Aqui em 1 Reis 21, 29 diz assim: não viste que Acabe se humilha perante mim? Portanto, visto que se humilha perante mim, não trarei mal nos seus dias. Aí está. Acabe fez um monte de coisa errada, Deus o corrigiu e ele se humilhou. Quando ele se humilhou, Deus o perdoou. Amados, às vezes o que falta é a pessoa se humilhar. É ela realmente reconhecer que não tem dado a Deus a gratidão. Não tem sido misericordioso com as pessoas. Porque às vezes a pessoa ela é humilde diante de Deus. Mas diante das pessoas ela é um cavalo. Ela é áspera, ela é grosseira, ela é mandona. Então isso também é soberba. Então precisamos ter paz não só com Deus, mas também com as pessoas. Ser humilde diante de Deus, mas também diante das pessoas. Isso é importante, porque achar que é bom em si mesmo é um equívoco. Jesus diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, lá em Mateus 11:30. Quando nós vemos que Deus não ouve a oração do soberbo, podemos ver isso em Lucas 18, a partir do versículo 9, que 2 homens foram ao templo. Um era religioso, né? E ele dizia: ó Deus, não sou como os demais homens, olha. Sou melhor que todos os homens, eu oro, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo, eu não sou como aquele pecador que está lá atrás, porque eu... Então, olha, ele estava soberbo, Deus não ouviu a oração dele. Ele não precisava do sangue de Jesus, ele não precisava do trabalhar da graça, ele não precisava de aperfeiçoamento, quer dizer, ele estava rejeitando a graça. Por isso que Deus dá graça aos humildes, porque os humildes reconhecem que precisam de graça. Já os soberbos, eles acham que são bons em si mesmos. Muitas vezes a pessoa explica que ela recebeu a bênção porque ela é de oração. Mas a oração não faz a gente merecer a bênção. Quem nos deu a bênção foi Jesus na cruz do Calvário. Aí você pergunta: que camisa bonita, irmão? É, camisa de dizimista. Ué? Olha, você contribuir na obra do Senhor é uma coisa linda, irmãos. É maravilhoso a pessoa amar a obra do Senhor e ajudar para que possamos evangelizar o mundo inteiro. Mas quando você se gloria no dinheiro que você dá e confia nisso como fonte e acha que isso é a fonte da tua bênção, você é soberbo. Porque nós somos abençoados porque Cristo na cruz levou a maldição da pobreza. Lá em 2 Coríntios 8:9 diz que Cristo, sendo rico, se fez pobre para que sejamos prósperos. Então a fonte da prosperidade é Jesus. A Bíblia diz que ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos lá em Efésios 3. É muito importante, amados, que nós venhamos a ser humildes. Faça boas obras? Faça, mas não toque trombeta. Jejue, mas não fique se gabarulando. Ajude o órfão, a viúva, mas não tire selfie. Contribua na obra do Senhor, mas não fique achando que isso é mérito diante de Deus, não. Claro que vai ter galardão no céu, se até com um copo de água fria que você der, tudo está nos livros celestiais. Deus não vai ficar devendo nada para ninguém, amados. A Bíblia diz que aquele que der ao pobre empresta a Deus. Então tudo que você fizer de bom para alguém, Deus vai fazer voltar para você. Mas isso não é mérito, não. Isso é generosidade. Quando a pessoa é soberba, arrogante, ela toma as boas obras que ela faz como justiça pessoal, ou seja, como mérito diante de Deus. Aquilo que ela faz de bom, ela pensa: está contando pontos para Deus me abençoar.
Não, meus irmãos. Nós somos abençoados porque Cristo nos fez benditos e abençoados. O que nós fazemos em Cristo tem galardão e multiplicação? Sim. Mas já somos abençoados. Nós não fazemos isso para ser abençoados ou aceitos. Quem faz obras para ser aceito por Deus, ele não crê que já foi aceito em Cristo. Porque em Cristo, Romanos 1 e João 12 diz que aqueles que receberam a Cristo, foi dado a eles o direito de serem filhos, herdeiros. Amém, amados? Então, é muito importante que eu e você venhamos acordar para pequenos detalhes fazem grande diferença. A soberba, ela não parece ser soberba, mas ela é, aos olhos de Deus, e nós estamos lendo aqui. Aqui em Romanos 1, 21, diz que porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Achando-se sábios, mas tornaram-se loucos. E aí diz no 24, por isso Deus o entregou tais homens à imundícia. Então, quando eu não adoro a Deus, eu vou ficando cada vez mais tolo. Deus habita no meio dos louvores, amém, amados? Salmo 22, 3. Adore a Deus e dê a Ele a gratidão devida.